estudo de soluções me deixou cheia de dúvidas e cheia de curiosidades. Eu preciso que vocês me acompanhem para ver se a gente consegue responder essas coisas. Eu queria muito saber o que acontece quando a gente coloca sal na água na hora de preparar o macarrão. Também fiquei pensando por que será que se joga sal na neve nos lugares frios? E a última coisa que eu quero que vocês me ajudem a saber é o seguinte: será que é possível transformar água salgada tão abundante no mundo em água doce? Vem comigo. Quem vai ajudar a gente a desvendar esses mistérios são as propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas são propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil e que dependem apenas do número de partículas do soluto. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente colocar sal na água ou qualquer outro soluto, algumas propriedades da água vão ser totalmente diferentes da água com sal ou da água pura. As propriedades que nós estamos falando aqui são tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Vamos lá entender o que é cada uma delas para poder encontrar as nossas explicações. Para começarmos, é importante que a gente relembre alguns conceitos e que a gente saiba diferenciar com facilidade esses conceitos. Os primeiros são os conceitos de evaporação e ebulição. A evaporação é um fenômeno que acontece naturalmente e a temperatura ambiente. Isso por quê? Porque as moléculas que compõem o líquido, elas estão o tempo todo em agitação e, eventualmente, elas chegam na superfície e elas escapam, passando para o estado gasoso. Isso é um fenômeno natural, é o que faz a roupa secar quando a gente coloca ela no varal, por exemplo. Já a ebulição, ela acontece de uma forma mais vigorosa, com formação de bolhas e numa temperatura específica para cada substância, que é o ponto de ebulição. É o que acontece lá no seu fogão quando a água começa a ferver. É o processo da ebulição. O outro conceito que é importante da gente saber é o conceito de pressão de vapor. Então vamos considerar a seguinte situação, onde a gente tenha um frasco com um líquido e esse frasco ele está fechado dentro de um recipiente, colocado dentro de um recipiente fechado. Sabemos que as moléculas do líquido estão se movimentando e que elas vão escapar do líquido e passar para o estado de vapor. Então, elas vão sofrendo uma evaporação. À medida que isso vai acontecendo, começa também o processo inverso. As moléculas que estão no estado de vapor voltam para o líquido, né? Porque estão dentro de um recipiente fechado. Então, elas voltam para o líquido. Esse processo é o processo da condensação. E aí, a condensação, a taxa de condensação, ela vai aumentando, até que chega um momento em que a mesma quantidade de moléculas que evapora, ela condensa. Então, acontece um equilíbrio entre o líquido e o vapor. A pressão que é exercida nesse momento é a chamada de pressão de vapor. Então, ela é a pressão exercida pelo vapor quando as fases estão em equilíbrio. A pressão de vapor, ela é, portanto, falando de uma maneira mais simplificada, uma medida da tendência ao escape desse líquido para o estado de vapor. Por quê? Quanto maior for a pressão de vapor, significa que mais moléculas a gente tem no estado gasoso e, portanto, significa que escaparam muitas moléculas do líquido. Então, aqueles líquidos que têm uma pressão de vapor grande têm uma tendência grande de escape do líquido para o estado de vapor.
Isso por quê? Porque as forças que mantêm essas moléculas unidas, elas são menores. Será que você sabe me dizer quem evapora mais rapidamente, acetona, álcool ou água? Nós podemos ter essa informação através de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura. Se nós olharmos esse gráfico, nós vamos perceber que quem tem maior pressão de vapor entre acetona, álcool e água é a acetona, seguida do álcool e depois a água. Portanto, quem evapora mais rapidamente é a acetona, o álcool e finalmente a água. Você já deve ter observado isso, né, na sua vida cotidiana. Outra informação que esse gráfico dá é sobre o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, ele é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Se traçarmos, então, uma reta, considerando a pressão de 1 atm ao nível do mar, nós observaremos, então, que a temperatura de ebulição da acetona é 54, do álcool 78 e da água 100 graus Celsius. O ponto de ebulição, então, ele vai depender da altitude. Por quê? Quando nós seguimos para locais mais altos, a coluna de ar vai sendo menor e, portanto, quanto mais alto, menor vai ser a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica ela é menor, o ponto de ebulição também é menor. Por isso que no Monte Everest, que fica a cerca de 8.000 metros, o ponto de ebulição da água é 71 graus Celsius apenas. Agora podemos então pensar o que acontece quando temos um solvente puro ou um solvente em uma solução. Para isso, vamos olhar microscopicamente cada um dos casos. Suponha que tenhamos água e água em uma solução com NaCl. Se observarmos a figura, é possível perceber que na solução há uma tendência de diminuir o escape das moléculas do solvente, ou seja, as moléculas de água, elas escapam mais facilmente do líquido no solvente puro do que na solução. Isso acontece porque é como se o NaCl atrapalhasse ou dificultasse a saída dessas moléculas de água do líquido. E aí temos então a primeira propriedade coligativa, que é a tonoscopia. A tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor do solvente provocado pela presença de um soluto não volátil. Ou seja, o solvente em solução tem uma pressão de vapor menor do que quando ele está puro. Exatamente isso que falamos agora. Por quê? Porque ele tem menor tendência de passar para a fase gasosa, em função da presença das partículas do soluto. Se pensarmos agora que vamos aquecer essas soluções, então vamos pensar agora não na evaporação, mas na ebulição. O que acontece se a gente aquecer esses dois frascos, né? A solução e o solvente puro. Acontece que, como teremos já uma pressão de vapor menor no caso da solução, nós vamos ter a segunda propriedade coligativa, que é a ebulioscopia, ou seja, o aumento da temperatura de ebulição do solvente provocado pela presença de um soluto não volátil. Portanto, a água na presença de sal vai ter uma temperatura de ebulição maior do que se ela estiver pura, justamente por quê? Porque vai ser mais difícil ela escapar do líquido e, portanto, isso vai ter que acontecer numa temperatura maior do que ela estando pura. Agora, se nós quisermos congelar esses líquidos,
Se nós formos congelar esses líquidos, o que será que acontece com a temperatura de congelamento da água? E aí temos a terceira propriedade coligativa, que é a crioscopia. Ocorre um abaixamento da temperatura de solidificação do solvente provocado pela presença de um soluto não volátil. É a mesma ideia. A presença desse soluto vai dificultar a água de congelar, ou o solvente, né? No caso de uma solução diferente, vai dificultar o solvente de congelar. Então, a presença desse soluto faz com que o congelamento aconteça, então, em uma temperatura menor do que quando o solvente está puro. Responder já duas questões das questões iniciais. A primeira delas, já sabemos que se colocarmos sal na água, na hora de preparar o nosso macarrão, por exemplo, o que vai acontecer é um efeito da ebulioscopia, ou seja, a temperatura de ebulição da água será maior. Então, quando você colocou sal no seu macarrão, a água ela vai ferver acima de 100 graus Celsius. Vai demorar um pouquinho mais para ela atingir essa temperatura, mas uma vez que a temperatura será maior, o seu macarrão, depois que estiver na temperatura de ebulição, ele vai cozinhar mais rápido do que se fosse somente água pura. A outra questão é por que se joga sal na neve nos países frios? E quem explica isso é a crioscopia. Já sabemos que a crioscopia é o abaixamento da temperatura de solidificação do solvente. Então, esse sal na neve tem o objetivo de manter a água líquida abaixo de 0 graus Celsius. Dependendo da quantidade de sal que é colocada, a água ela pode ficar líquida, inclusive a cerca de menos 20 graus Celsius. E aí, como será que é possível transformar água salgada em água doce? Eu te espero no próximo vídeo para essa resposta. Até lá!